Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos de ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 4, versículo 31 ao 37, onde diz que Jesus, ele ensina e ele fala com autoridade. E aqui aparece esta realidade na sinagoga, onde havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." E Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." E o demônio saiu, lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. Jesus ensinando com autoridade, o demônio tentou atrapalhar o ensinamento de Jesus, mas ele deu uma ordem: cala-te e sai dele. Nós precisamos ter consciência cada vez mais que o mal existe, que o demônio age sim, age na sociedade e na mente das pessoas. A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 10 seguinte: "Não é contra homem de carne e sangue que nós lutamos, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares." Eu não sei como que existe, às vezes, alguns pregadores, alguns ministros de Deus que pregam que o demônio não existe, que o demônio é o poder político, que o demônio são outras realidades. O demônio se manifesta através das pessoas, talvez desses poderes, mas que ele é um espírito do mal, sim. Tanto é que o catecismo da igreja, ele vai falar em vários números do catecismo, eu peguei só em alguns. Número 414 diz assim: "Satanás ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e a seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva, e eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus." Tem crescido o número de pessoas que se dizem ateus, ateias, homens ateus. Tem se crescido o número de pessoas adeptos ao satanismo, pessoas revoltadas com a igreja. E eles tentam associar, eles quem? Os demônios, o homem à sua revolta contra Deus. O número 394 diz assim: "A Escritura atesta a influência nefasta daquele
que Jesus chama de o homicida desde o princípio, citando João 8:44, e que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3:9. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Aí o número 395, eu peguei só esses 3 números, por causa do nosso tempo. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera tudo para o bem daqueles que o amam. Nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Somente esses 3 números para dizer: o mal existe, o demônio existe. Se não existisse, a igreja não tinha os seus exorcistas escolhidos. Cada diocese, o bispo escolhe um padre para ter o seu exorcista, o Vaticano, orientado, tudo mais. Mas para quê? Para que possa expulsar o mal, para que possa orientar e possa expulsar o mal da vida das pessoas, também da sociedade. Ele que age nas pessoas, na sociedade, numa cidade. O mal existe sim, e nós precisamos ter cada vez mais consciência. Nós não lutamos contra a alma de carne e sangue. E como que nós combatemos o mal? Nós combatemos o mal em uma vida em Deus. Só uma vida em Deus é possível vencer o mal. Tem uma passagem do Evangelho que diz que nós só vencemos e destruímos o mal com jejum e oração. Com jejum e oração. E hoje o Evangelho a primeira leitura vai dizer: o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim, também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Nós não recebemos o Espírito do mundo. O dia que nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito Santo, para que cresçamos cada vez mais na comunhão com Deus, na intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, para que cresçamos cada vez mais no amor à igreja. Por que tanto ódio da igreja nos últimos tempos? Por que tanto ódio da Virgem Maria? Porque ela que esmaga a cabeça da serpente. Quando você vai, num caso de libertação, quando você fala o nome de Nossa Senhora, na hora se manifesta o demônio. Em alguns momentos ele até diz: eu tenho ódio desta mulher. Por que tanto ódio da Virgem Maria? Por que tanta raiva? Por que tantas pessoas pregam contra a Mãe de Deus, a Virgem Maria? Porque é Ele o autor desse ódio todo. Ele é o autor desta raiva toda contra a Mãe de Deus. Somente neste amor à igreja, nessa intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo e uma vida de comunhão com Deus, uma vida no Espírito, que nós vamos superando as tentações do demônio. Porque ele não está feliz com a sua entrega. Ele não está feliz com a sua vida. Por que quando você começou a participar mais da igreja, as tentações aumentaram? Porque
com quem não está na igreja, quem está vivendo uma vida laxa, já está entregue nas mãos dele. Quem está lutando que ele vai tentar mais. Ele tentou o próprio Filho de Deus, quando ele foi para o deserto. Só que Jesus o venceu como? O venceu na própria palavra. Ele tentava Jesus na palavra e Jesus vencia ele na palavra. Depois ele diz que ele deixou, ele desistiu. Seja fiel, persevere, mesmo em meio às provas, às tentações. Comecei a participar na igreja, parece que as coisas pioraram. Persevere, seja fiel, porque ele está tentando te tirar do foco. Ele está tentando com que você desista e se entregue a ele. Se diz uma pessoa, acho que foi até nesse final de semana, depois que comecei a participar, a minha vida ficou pior. Há um jovem que eu atendi, padre, depois que eu comecei a participar na igreja, eu comecei a ter essas coisas. É lógico, antes você estava entregue nas mãos dele, estava entregue nas mãos do inimigo. Agora você está lutando, agora você está tendo consciência dos seus pecados. Não podemos desanimar. E aquela palavra era muito... Nós precisamos cada vez mais ter consciência. A nossa luta não é contra o homem de carne. Ele age contra as pessoas? Sim. Ele vai agir contra as pessoas. Vai agir na sociedade. Mas é numa vida em Deus que vamos vencendo dia após dia. Uma vida de oração, de jejum e tudo mais. E neste amor, nesta comunhão com a palavra, neste amor à igreja. Não tem como ser íntimo da palavra se eu não amar a igreja. Se eu não amar a tradição da igreja. Então peçamos ao Senhor nesse dia esta graça, este amor a nosso Senhor, esta comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos progredir na graça. Cada novo envio do Espírito gera uma vida nova, que deve implicar em um novo modo de o Espírito residir na alma, uma verdadeira mudança na relação pessoal do indivíduo com o Espírito que nele habita, ou seja, uma amizade. Precisamos progredir na graça, na amizade com Deus, na amizade com o Espírito Santo. Peçamos ao Senhor esta graça no dia de hoje. Primeiro, ter a consciência, o mal existe. Mesmo que alguém pregue para você que não existe, é doutrina da Igreja Católica. Ele existe. Catecismo da Igreja Católica. Outros documentos também. Mas ele existe, mas Jesus já o derrotou na cruz. Ele tenta atrapalhar, mas ele já está derrotado. Em Deus é possível superar toda a tentação, toda a influência do mal. Mas por isso que é preciso, primeiro, saber que nós estamos lutando contra o mal. Por isso uma vida de sacramento, uma vida sacramental, de confissão, de comunhão. Rezar o texto é o combate, sim. Por que as pessoas têm dificuldade? Porque é combate. Cada Ave Maria que você está rezando, você está se afastando cada vez mais do mal. Por isso que as pessoas têm dificuldade, começam a rezar o texto e acabam cochilando. Às vezes, em qualquer horário, não só à noite. Combata, que depois vai ficar mais fácil também. Não desista. Não arrefeça na sua vida em Deus. Pelo contrário, progrida na sua vida em Deus. Aí você vai crescer na intimidade com o nosso Senhor. E aí o mal vai se afastando da sua vida, da sua casa e da sua família. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje, que a bênção de Deus se manifeste na nossa vida. Porque nós não devemos abusar do mal, mas não devemos ter medo. Porque nosso Senhor já derrotou na cruz. E o que nós recebemos, aquele que nós cremos, que é nosso Senhor Jesus Cristo, é muito maior, é muito mais forte do que qualquer ação do mal. Que Ele nos ajude, que a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida nos ajude a permanecer firme na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!